Domingo com o clássico de Roma no campeonato italiano. Dois gigantes entram em campo no campeonato inglês e também temos a Supercopa da França com os tradicionais PSG e Mônaco. As melhores dicas para esses confrontos agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar, primeiro domingo de 2025, futebol europeu a todo vapor, né? Futebol brasileiro ainda está parado, temos a Copinha, né? Mas a Copinha está fora aí do mundo das apostas nesse ano, então vamos focar no futebol do velho continente. Eu estou aqui com ele, que conhece muito bem a Europa, né? Matheus Montenegro, tudo bem? Tudo bem, Fábio, irmão, mil maravilhas, e com você? Tudo ótimo. Primeiro domingão do ano, olha só. Piorou agora que eu estou ao seu lado, mas... Piorou? Piorou. Entendi. Tava bom, mas a gente ligou a câmera, a gente... Então vamos... Teve que interagir aí, atrapalhou um pouco. É porque aqui a gente tem que ser sério, né? Aquela... A gente tem que fingir que é amigo aqui. Esse é um grande problema, mas o que não é um problema são as análises que faremos agora para vocês, apostadores. Grandes jogos, tá? Temos aí 3 competições interessantes para analisar aqui no Bet do Dia. Muito bem, vamos começar por onde? Na Inglaterra. Sim. Tem campeonato inglês, tem Fulham e Ipswich. 11 horas da manhã, primeira rodada do segundo turno lá no Craven Cottage, né? Belíssimo Craven Cottage. É, o estádio mais charmoso do Fulham, mundo. lá em Londres, né? Jogo interessante, né? Duas equipes que venceram o Chelsea recentemente. É, bem verdade. Nós duas somos soldados, né? Excelente levantamento, Fábio Hermano. Mas para analisar melhor, nós vamos precisar da ajuda dele, nosso aplicativo do Game Arena, que vai pintar aí na tela agora para vocês. E diga-se de passagem, você pode baixar de forma gratuita apontando a câmera do seu celular para o QR Code, beleza? A gente já vê que o Fulham vem de um momento... É aquela velha história do copo meio cheio, copo meio vazio, né? 5 jogos sem perder, mas 4 deles foram empate. Vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação primeiramente para entender melhor esse momento das equipes. O Fulham tá ali sonhando com uma vaga em competição europeia, 8º lugar com 29 pontos, apenas 2 pontos atrás do Manchester City, que é a equipe que fecha essa zona de qualificação. No caso, o 6º lugar iria para a Conference, né? O 5º vai para a Liga Europa e o Fulham tá ali a 3 pontos do Newcastle, então tá na briga por competição europeia. Já o Ipswich é um fato que a briga é contra o rebaixamento, mas o time veio de uma grande vitória, 2-0 contra o Chelsea, primeira vitória como mandante, inclusive nessa competição, a equipe que tem 15 pontos em 19 jogos disputados. Está um ponto do Wolverhampton, né, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Caso vença o Ipswich, o Ipswich vença o Fulham e o Wolverhampton perca seu jogo, que é contra o Nottingham Forest, e aí o Ipswich pode sair aí da zona de rebaixamento pela primeira vez, né? Ou se o Everton perder também. Ou se o Everton perder, que é o time que está logo acima. Bom, vamos para os confrontos. Começando pelo Fulham, né, que vem de um empate, né, 2-2 contra o Bournemouth. Antes disso, venceu o Chelsea, né, virou 2-1, jogando fora de casa. Aí teve um tropeço aí que não deu para entender muito bem, né? Em casa, com Lanterna, Southampton empatou em 0-0, não conseguiu nem fazer gol aí no Lanterna do campeonato. Antes empatou com o Liverpool, fora de casa, 2-2, empatou com o Arsenal, 1-1, venceu o Brighton em casa, 3-1, empatou com o Tottenham, vem de uma boa sequência de invencibilidade, mas a última derrota foi em casa para um time que está ali próximo, que inclusive no momento estava na zona de rebaixamento, né? Que é o Wolverhampton. Exatamente. Pois é, assim, a gente pode até ver em termos de resultados, né, que são muitos empates, isso aí acaba sendo muito ruim. Mas é uma sequência de invencibilidade de 7 jogos, sendo 2 vitórias e 5 empates, porém desses 5 empates a gente tem que considerar que foram em casa contra o Bournemouth, não vou nem colocar como um tropeço, tá? O Bournemouth é um time que está à frente do Fulham, inclusive, na zona de classificação. O grande tropeço foi contra o Southampton, esse aí é inegável, que era para ganhar, era até para golear e jogando em casa com o lanterna da competição. Mas, empate fora de casa com o Liverpool, empate contra o Arsenal, empate fora contra o Tottenham, não são maus resultados. Boas partidas aí do Fulham, deu uma melhorada aí recentemente e vem conquistando resultados interessantes contra adversários difíceis. E agora vai enfrentar o Ipswich, né, que é uma das piores equipes do campeonato, mas que vem de uma surpresa, um grande resultado. Venceu o Chelsea em casa por 2-0 na última rodada. É bem verdade que foi um amasso, tá? Tem até aquela estatísticazinha lá de gols esperados, né, o XG. O do Chelsea foi superior, era esperado 2 gols do Chelsea e do Ipswich 1,70 e pouco. Enfim, contra o Arsenal também 1-0 foi muito pouco pelo que foi o jogo, tá? Foi massacrado o jogo inteiro, mas conquistou esse grande resultado recentemente. Se a gente estende um pouco mais a lista ao longo do campeonato, né, o Ipswich ele não acumula bons resultados. Muito bem, agora o momento Bet Nacional na tela, vamos colocar as cotações, o favoritismo é do Fulham. 1,55? Uma odd acima de 1,50, e aí? Dá pra ir? Acho que dá pra ir. Eu acho que dá pra ir, tá? A grande questão, velho, é confiar em gol do Ipswich. Eu tenho o meu pé atrás, tá? Ele vem de um grande resultado, mas é um time que jogando fora de casa... Cara, não sei. Não sei. Antes disso, ele não fez gol contra o Arsenal, ele não fez gol contra o Newcastle, tomou 4-0 em casa do Newcastle. Eu acho que é muito arriscado a gente confiar num gol do Ipswich. Até
Assim, eu acho que pela odd 1.8 até tem o seu custo-benefício, mas eu não caracterizaria como a aposta mais segura do confronto, tá? Eu ainda acabo preferindo, de fato, a vitória do Fulham. Então, uma oddzinha ali acima de 1.5. É um time que vive um momento relativamente bom. Como eu disse, os empates que ele teve aí recentemente foram contra adversários difíceis, alguns deles fora de casa, contra Tottenham e Liverpool, por exemplo. E aqui ele vai estar enfrentando o Ipswich. Eu não imagino que o Fulham vá tropeçar de novo, como foi contra o Southampton. Aqui eu espero uma vitória do Fulham, cotaçãozinha acima de 1.5, ao meu ver, é a melhor pedida desse confronto. Muito bem, então sugestão de aposta aí para Fulham e Ipswich, né? Vitória do time da casa do Fulham, que pega um time que está lá na zona de rebaixamento. Bom, a gente segue na Inglaterra porque tem clássico, né? Duas tradicionais equipes, talvez as duas maiores, né, do futebol da Inglaterra. Liverpool e Manchester United, né? Duelo de opostos, o Liverpool líder e bem líder, né? Isolado ali na primeira colocação contra o Manchester United, que vem ladeira abaixo, né? Os times de Manchester vêm mal, né, nessa temporada, e o Manchester United ainda está pior do que o City, né? A gente vai aí começar a análise do jogo, vamos colocar na tela as informações. O jogo vai ser domingo, tá? 1h30 da tarde lá no Anfield, né? A casa do Liverpool, primeira rodada aí do segundo turno do campeonato inglês. Agora o aplicativo do Game Arena, Matheus. Vamos lá dar uma olhadinha nas estatísticas, né? A gente já observa que os últimos 4 jogos, 100% o oposto, né? Enquanto o Liverpool venceu os 4, o United perdeu as 4. É absurda a disparidade entre as equipes, né? As duas maiores equipes do futebol inglês. Acho que isso não tem nem muita discussão, né? Sem clubismo. Agora, olhando a tabela de classificação, o momento é inacreditável de distinto. O Liverpool é o líder com 45 pontos, um jogo a menos que o segundo colocado, ou seja, pode abrir 8 pontos de vantagem para o vice-líder, enquanto o seu adversário da vez, Manchester United, tem apenas 22. O United fez menos da metade dos pontos do Liverpool e tem um jogo a mais do que os Reds. Que coisa bizarra. O Manchester United de hoje, ele está mais perto da zona de rebaixamento do que zona de qualificação ali para a Conference League, né? Nem para Champions League, tá? O Rubem Amorim não vem conseguindo melhorar, né? Até deu uma leve esboçada ali, logo quando ele chegou. Na verdade, quando foi demitido, né, o Ten Hag, aí o Van Nistelrooy ali conseguiu bons resultados. O Rubem Amorim também ali, alguns tropeços, mas estava até uma sequência mais positiva do que negativa. Mas nos últimos jogos, realmente, o Manchester United não vem bem e mais uma temporada, o que tudo indica, sem competição europeia relevante, né? Pois é, ele está ali 9 pontos atrás do seu rival de Manchester, né? Que é justamente a última equipe a se qualificar para uma competição europeia. E ele está a 7 pontos da zona de rebaixamento. Então, assim, seria um negócio bizarro a gente imaginar os Red Devils caindo para a segunda divisão. Dificilmente o United vai para a Liga dos Campeões. Eu acho que a melhor chance é ele vencer na Liga Europa. Sim. Até, porque pelo campeonato inglês não vai conseguir. Bom, os últimos resultados do Liverpool, né? Amassou o West Ham 5-0, fez 3-1 no Leicester, 6-3 no Tottenham, venceu o Southampton por 2-1, aí Copa da Liga, né? Avançando para as semifinais, empatou com o Fulham, o último tropeço, né? 2-2. 100% de aproveitamento na Champions League também, bom lembrar, 6 jogos, 6 vitórias. E é um time que tá marcando muitos gols, né, velho? A média de gols em jogos do Liverpool, ela tem crescido bastante. Ele conseguiu marcar pelo menos 3 nos últimos 3 jogos. Marcou 6, 3 e 5. E a gente teve mais de 2.5 acontecendo nos últimos 5 jogos do Liverpool também. Muito bem. E o United, que vem de várias derrotas sem marcar gol, né? 4 derrotas seguidas, velho. E as últimas 3 sem marcar gol, né? Tomou 2-0 do Newcastle, 2-0 do Wolverhampton, time que estava na zona de rebaixamento, e 3-0 para o Bournemouth, né? 2 derrotas em casa, sem marcar gol. O último jogo ali que ele marcou foi pela Copa da Liga, né? Quando perdeu também para o Tottenham 4-3. A última vitória foi contra o City, né? Sim. Mas o City também está apanhando de quase todo mundo, então não dá para levar tanto em consideração assim essa vitória no Clássico. Realmente muito mal, né? Que momento ruim do Manchester United, né, velho? E a média de gols também em jogos é muito alta. Caiu porque o Manchester United não tem conseguido marcar gols. Mas se a gente puxa um retrospecto desde esse jogo aqui contra o Bournemouth, a gente vê aí que o mais de 2.5 também, ele acontecia com bastante frequência aí nos jogos dos Red Devils. Agora é o momento Bet Nacional na tela, né? Porque o favoritismo é muito alto aí para a equipe do Liverpool, odd baixa, né? 1,29. 1,29. Inacreditável. Caindo cada vez mais. Na hora do jogo deve estar 1,5, né? É por aí. 0,5, né, no caso? 1,05. 1,5 estava bom, né? Estaria no Shine, já estava bem. Já apostava aí na vitória do Liverpool. E aí, Matheus Montenegro, a sua missão é achar uma odd de valor aí para esse confronto. Velho, vamos lá. Não dá para confiar de jeito nenhum no Manchester United, né? Eu sequer confio em ambas marcam, que tem uma odd interessante de 1,75, tá? A gente tá falando de um time aí que não marcou gol nos últimos 3 jogos e que vai ter uma tarefa ainda mais difícil agora, que é enfrentar o Liverpool lá em Anfield. Então, ambas marcam, eu fico fora, tá? E, ao mesmo tempo, cara, eu não sei se dá pra gente pegar o Liverpool vencer por 2 gols de diferença, velho. Não sei. Vai que o Manchester United acaba deixando seu golzinho, esse jogo seja 2-1.
A gente tem algumas alternativas aqui a serem discutidas, tá, Fábio? Eu deixo em stand-by esse handicap menos 1.5, tá? É uma opçãozinha que eu considero de risco. O Liverpool tem que vencer por 2 gols, se ele vence por 1, o dinheiro é reembolsado, tá? A gente poderia utilizar a ferramenta do Criar Aposta e combinar, por exemplo, essa aqui era a que eu mais queria, mas ela tá muito baixa. Vitória do Liverpool, combinado com mais de 1.5 gols do Liverpool. A gente só tem uma cotação de 1,36, é muito pouco. Então, a outra alternativa seria combinar a vitória do Liverpool com mais de 2.5 gols. E aí a gente vai entrar naquela análise. É mais provável o jogo ser, por exemplo, 2-0 ou 2-1? O que você acha? Opinião. Assim, dado o momento, até acho que é 2-0, mas... É porque o United... Mas eu acho que é mais provável até do que ser... É provável ser 3-0 também, não duvidaria. Não duvido, exatamente. E aí é onde a gente entra no ponto do não confiar no ambas marcam, ao meu ver. Porque aqui, pelo menos, um 3-0 seria green. Coisa que aconteceu quando ele pegou o Nottingham Forest, né? Em casa, tomou 3-0. Não, Nottingham Forest foi na última, o Bournemouth. Perdeu pro Bournemouth de 3-0 em casa. Então aqui, velho, eu acho que a gente fica protegido em relação a essa questão de ter uma partida muito ruim do United e o Liverpool conseguir se provar aí mais uma vez. O mais 2.5 tem batido em tudo que é jogo do Liverpool. E eu acho muito que o Liverpool vai ganhar. Então eu acho que acaba sendo mais seguro. Vai que o jogo seja 2-1, por exemplo, até bate e ambas marcam, mas o handicap menos 1.5 seria red. Então dessas 3 alternativas que eu trouxe aqui, eu acho que essa aqui acaba sendo mais segura. Muito bem, então nossa sugestão de aposta aí para Liverpool e Manchester United, clássico inglês, né? Combinamos aí a vitória do Liverpool com mais de 2.5 gols no jogo, então 2-1, 3-1 para o Liverpool, 3-0 é green aí na nossa dica, né? O United que vem muito mal na temporada. Bom, a gente sai da Inglaterra agora e vai para Itália, para o Calcio, porque tem jogos interessantes. A gente começa com o Torino e Parma, né? Vamos colocar na tela aí as informações desse confronto, né? Domingo, 14h, lá no estádio Gran Torino, que fica em Torino. Belo nome, né? Belo nome. Sugestivo, né? Ele disse para que veio sem enrolar muito, né? E diga de passagem, um belíssimo escudo aqui do Torino, tá? Esse belo escudo. Vamos que vamos analisar esse confronto. Joguinho muito difícil de se prever. 2 equipes ali parecidas, pode-se dizer, né? 2 equipes de meio de tabela. Acho que dificilmente vão ser rebaixadas para a segunda divisão, mas também ao mesmo tempo não devem brigar por vaga em competição europeia. Vamos chamar o nosso aplicativo do Game Arena para a gente poder se embasar melhor. Até o momento recente das equipes é bem parecido, tá? A gente puxando um recorte aí, ó, dos últimos 5 jogos. 2 vitórias, 40%, 30% de aproveitamento. Bem parecido. E a tabela de classificação mostra ainda mais isso, né? O Torino, ele é o 11º, o Parma, ele tá até um pouco mais abaixo ali, em 16º, não vive um bom momento, mas a diferença de pontos deles dois é de apenas 2. Então ali são 5 posições de diferença, mas se o Parma vencer esse jogo, ele passa o Torino. Isso. Então assim, pode-se colocar ali meio que como no mesmo bolo, né? Pode-se dizer. Muito bem, vamos para os confrontos, ver resultados aí das 2 equipes, né? A equipe do Torino que vem de empate, né? 2-2 aí, vamos abrir aí, contra a Udinese, fora de casa. Aí perdeu para o Bolonha por 2-0, aí venceu o Empoli 1-0, empatou com o Genoa 0-0, perdeu da Napoli por 1-0, empatou 1-1 com o Monza, perdeu para a Juventus, perdeu para a Fiorentina, perdeu para a Roma. É um time que toma muitos gols também, né? Toma muitos gols, leva gol. E o que eu gostaria de trazer é um time que fora de casa ele é melhor do que em casa. Ó. Se a gente observa o retrospecto em casa do Torino, ele perdeu para o Bolonha de 2-0, para o Napoli de 1-0, empatou com o Monza, que é o Lanterna, em 1-1, perdeu para a Fiorentina de 1-0, e aí ele ganha do Como de 1-0. O único jogo do campeonato italiano que ele não sofreu gols em casa foi esse jogo contra o Como. E isso é uma estatística que assusta bastante. É um time que dentro de casa não consegue performar muito bem e que tem sofrido muitos gols. Do lado do Parma, o que é que a gente pode observar? É um time que tem deixado seus golzinhos, com exceção desse jogo contra a Roma. Aí foi um massacre, tomou um 5-0. Mas venceu o Monza, aquele resultado padrão, tinha que vencer. Contra o Hellas Verona até saiu derrotado, mas deixou 2 golzinhos. Quando pegou a Inter de Milão fora de casa, fez 1. Venceu a Lazio. Quando pegou a Atalanta, também fez gol. Venceu o Veneza por 2-1. Aí ele não faz contra o Genoa, mas fora de casa contra o Juventus, marcou 2. O Parma, fora de casa, ele tem até tendências de performar melhor do que em casa e tem conseguido deixar seus golzinhos. E é muito comum, né, no campeonato italiano, a gente ter equipes que pontuam melhor, jogam melhor fora de casa do que em casa, porque o futebol italiano é um futebol ali onde muitas equipes são conhecidas pela defesa forte, né? E quando você joga em casa, você tem que propor o jogo. Perfeito. Aí você não tem muita essa habilidade, essa qualidade, muitas equipes não têm essa qualidade. Quando jogam fora de casa, jogam no contra-ataque ali de forma defensiva por uma bola e até conseguem performar melhor do que quando jogam nos seus domínios. É muito comum, a gente já está percebendo que muitas equipes no campeonato italiano, sobretudo da metade de baixo da tabela, até pontuam mais fora do que em casa. Perfeita análise. Muito bem, agora vamos para o nosso momento bet nacional na tela.
E aí, favoritismo da equipe da casa. Do Torino, 1,82, mas, velho, o resultado final acho que não dá pra confiar. Não dá pra confiar em nenhum dos dois, né, na verdade. Obviamente, a odd do Torino é maior, o fator casa ali indiretamente vai pesar, mas a gente observou estatisticamente que não acaba sendo uma boa pedida, né? E aí a gente pode focar em gols. A grande questão é, a gente tem ambas marcam pagando 1,81. Mas, como a disparidade de odds na vitória tá muito grande, eu acabo enxergando o valor aqui apenas no gol do Parma, que tem uma cotaçãozinha 1,51, que pré-jogo a gente considera boa, acima de 1,5. Então, assim, de 1,51 para 1,8, correndo o risco do Torino, que não é um time que performa bem em casa e que em vários jogos deixou de fazer gol em casa, eu acho que acaba sendo uma boa pedida a gente ir só no gol do Parma. Tá muito boa essa. Não é hotbet, mas podia ser, viu? Porque eu acho que é bem provável. Poderia? Poderia. Acho. O golzinho do Parma só, eu acho que o Torino sofre muitos gols aí. Porque o Parma não dá pra confiar tanto assim, mas assim, estatisticamente mas a gente tá indo bem. Mas enfim, a hotbet a gente tá segurando aí. É uma boa também. Vamos botar aí nosso valor, né? 50 aí, a nossa sugestão de aposta aí, Parma e Torino, gol do Parma fora de casa aí, contra a equipe Vinho Tinto. Bom, a gente agora vai para onde, Matheus? Equipe Vinho Tinto. Porque é Vinho Tinto, né? Sim. Acordo. Seguiremos na Itália, né? Mas temos um clássico, um jogaço. Roma e Lazio. Clássico de Roma. Jogo muito pegado historicamente, né? É tipo o Grenal lá da Itália, né? Porque os jogos são torcidas muito... acalorosas. A da Lazio também é bem violenta, né? Inclusive. Você já foi? Hã? Já foi lá? Não, mas tem Adoraria. internet, google.com. Ah, entendi. Eu descubro muita coisa. Por favor, não vamos fazer o merchan aqui, não? Não pode falar do Google. Prossiga. Bom, vamos para o nosso aplicativo. Informações do jogo. Claro. Domingo, 4h45, lá no Estádio Olímpico de Roma, que é a casa dos dois times, né? Os dois times jogam lá no Olímpico de Roma. Jogo aí pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Italiano. Agora vamos para onde? Vamos para o nosso aplicativo do Game Arena. Agora sim, vamos lá dar uma olhadinha nas estatísticas, que recentemente dois clubes ali na mesma situação. 3 vitórias, um empate e uma derrota. 66,666% de aproveitamento. A classificação é bem diferente, né? A Lazio é a quarta, a Roma é só a 10ª colocada. Pois a Roma acordou tarde, né? O fato é esse, né? A Lazio está ali nesse bloco ali desde o início da competição. A Roma começou muito mal, né, e nas últimas rodadas vem conseguindo bons resultados, vem perdendo bem menos, né, do que vinha perdendo. Vamos até ver os confrontos, Matheus Montenegro, aí na tela, porque a Roma empatou com o Milan fora de casa, 1-1, bom resultado. Bom resultado. Goleou o Parma por 5-0, fez 4-1 na Sampdoria. Aí teve um tropeço, né, contra o Como 2-0, mas em casa ele vem fazendo pelo menos 3 gols. Se a gente pegar os últimos 4 jogos, né, eu acho, da equipe da Roma em casa, aí teve uma derrota para a Atalanta, que é a líder do campeonato. Mas nos últimos 4 jogos em casa, ele fez pelo menos 3 gols. Como você disse, acordou tarde, né? Esses 3 jogos aí foram bons resultados. Goleou quem tinha que golear, empatou fora de casa contra um gigante. Então, o momento recente da Roma, ele é relativamente melhor, levando em consideração ao que começou a temporada, né? Mas a Lazio, essa vem bem, viu, Faber, mano? Tá voando. Bom, já a Lazio, né, vem de um empate, né, contra a Atalanta 1-1, até vencia até o final do jogo, a Atalanta empatou no finzinho, foi até bom porque a gente conseguiu ambas marcam ali, que foi a nossa dica para esse confronto. Venceu o Lecce fora de casa 2-1, aí teve um jogo fora da curva, foi ter perdido por 6-0 para Inter de Milão. Velho. Foi um jogo que destoou bastante. Aí venceu o Ajax fora de casa, 3-1. Venceu o Napoli 2 vezes, né? Uma vez pela Copa da Itália, outra vez pelo Campeonato Italiano. Aí teve uma derrota pro Parma também. E marcando gols em quase todos os jogos, né, mas gols é um negócio... Só esse 6-0 aí que realmente foi o que destoou, assim, o Napoli sempre marca e a Roma também vem marcando gol em quase todos os jogos, né? 2 ataques que vem balançando as redes. Seria essa um preview do que vem por aí? Momento bet nacional na tela. E aí, resultado final, dá pra ir ao gancho? Não, clássico não, arriscado. Difícil, clássico né? é clássico e vice-versa, né? As odds aí, eu diria que o que desbalanceia é o fator mando, que também nem influencia tanto assim, né? No final das contas, mas talvez muito pelo momento recente da Roma, que realmente deu uma virada de chave, deu uma melhorada. Cotaçãozinha 2,49, 2,90 para Lazio. Eu fugiria de qualquer coisa relacionada ao resultado final. Até enxergo um certo valor aqui no handicap, mais 0,5 da Lazio, tá? Lazio ou empate. Mas ainda assim, eu fujo. Vitória da Roma não é nenhuma loucura nesse jogo. E aí, Fábio, a gente pode ficar em gols, né? São 2 times que vêm bem, 2 times que marcam gols com muita frequência. A Roma, principalmente, no recorte recente, né? Deu essa melhorada. E aí a gente tem ambos marcam pagando 1,73. Eu considero uma opção interessante, sem muita enrolação e acaba sendo a melhor pedida aí em relação a custo-benefício para o Apesar de ser clássico, eu acho que pode ser um jogo mais aberto. A Roma precisa vencer para subir na tabela. A Lazio, para manter a 4ª colocação, também precisa de um bom resultado. Então,
Apesar de ser um jogo que tem para ser muito brigado, cartões também. Você que Cartões vai pode pro ser ao vivo, boa, pro ao cartões é vivo. uma boa. Viu? Gosto. Sempre bate ali o mais de 4,5 cartões amarelos no confronto, então também é outra dica para você, mas vamos focar no ambas marcam aí, apostando no bom ataque das duas equipes nesse momento recente da temporada. A gente sai da Itália e vai para o Catar. Campeonato Catar e vamos analisar? Não, Não, jamais. claro que não, né? Também não estamos nesse nível. Vamos analisar a Supercopa da França, que vai ser lá no Catar, né? O jogo entre PSG e Mônaco, né? Duas equipes bem tradicionais aí do futebol francês. 1h30 da tarde desse domingo, lá no estádio 974. Sabe por que é 974? Sei. Claro, sim. Por quê? Você sabe? Eu sei. Porque é o DDD. O DDD não, né? DDD é do DDI. Brasil. DDI, que é o código lá do Catar. E aí você tem outro detalhe também. Qual? São 974 containers que formam o estádio. Muito bem. Gostou da Gostei. informação? Essa informação aí na Copa do Mundo todo mundo sabia. Mas aí a gente traz de novo aqui, né? Isso. Já estamos em 2025. Audiência rotativa. Perfeito. Bom, vamos agora para o aplicativo do Game Arena. Sim. Vamos ver os últimos jogos aí de PSG e Mônaco. Vamos ver a tabela do Campeonato Francês? Você Abre quer aí, dar uma olhadinha na quero dar tabela uma clássica olhada. pra vocês? Classificação aí... Não, isso aí é Liga dos Calma, Campeões. aqui tem Liga dos Campeões. É porque aqui Liga no dos o Não, nosso esse é aplicativo... Mundial. O nosso aplicativo ele mostra Abriu o tudo. Mundial aí do ano que vem. Olha aí. Desse ano já, né? Já estamos em Diga de 2025. passagem. PSG é o líder, né? 40 pontos e o Mônaco tá onde? Terceiro tá na lugar. terceira. 10, mas são 10 pontos de diferença. tá bem melhor, né? Inclusive jogaram recentemente, vamos pro 4-2 pro PSG. E outra coisa que eu queria destacar, tá o mais 30 de saldo do PSG, é inacreditável. O PSG tem 20 a mais de saldo do que o Mônaco, né? E as equipes se enfrentaram recentemente, agora na metade de dezembro aí... 4-2, 15 né? dias, né? 20 dias e foi 4-2 para o Lá em PSG Mônaco, fora né? de casa. Pois é. O PSG que tá sobrando... Mas tropeçou, né? Contra o Lens. A equipe até que vem bem nas tropeçozinho últimas... o Lens jogou Champions League na temporada passada, Champions League. mas meteu ali um 3-1 no Lyon, Salzburg 3-0 fora de casa. O PSG que deu uma mudada ali na sua metodologia e parece que tá dando certo, sem muitos holofotes. Mas tá muito bem ali. não na Liga dos Campeões, né? Na Champions não, mas... Pegou uma tabela ruim e não vem conseguindo pontuar. Mas no francês... O francês tá sobrando ainda, né? Que era o que era de se esperar. E o Mônaco, como chega, Fábio? Isso foi o quê? Taça Copa. da França? É isso mesmo. Não Lourinho? conhece o Lyon Saint-Jean? Não, conheço não. Isso, Mas cara. venceu, 4-1. Estudar mais, né, o futebol francês? 4-1, aí perdeu, né, pro PSG 4-2, pro Rennes 0-0, perdeu pro Arsenal, né? 3-0. Venceu o Toulouse por 2-0. É um time que vence os jogos fáceis Exatamente. e se complica nos mais difíceis. Perdeu pro Marseille, perdeu também pro Benfica, então sem muita enrolação, vamos pro nosso aplicativo. Momento Bet Nacional. Aplicativo não, né? O momento Bet Nacional, porque a odd da vitória do PSG já é muito boa, Fábio Hermano. E aí a gente tem um ponto, é jogo único, né? Deve muito facilmente prevalecer o favorito aqui nesse confronto, né? Mais um título aí pro PSG é o que a gente espera para essa partida. Cotação boa de 1,59, como a gente disse, as equipes se enfrentaram recentemente. E foi 4-2 pro PSG lá em Mônaco, né? Inclusive, o time que tá sobrando no futebol francês. O Mônaco, que quando pega equipes mais fortes, tende a se complicar. Perdeu recentemente aí para o próprio PSG, perdeu pro Arsenal, pro Marseille, pro Benfica. Então, sem muita enrolação, pela odd já estar muito boa. Vitória do PSG e, diga-se de passagem, selo Hotbet, porque essa é a melhor aposta deste domingão, nosso Muito primeiro bem. domingão de 2025. Isso, dobramos aí a stake, não é isso? Perfeito, Fábio. Vamos para R$100, mas claro, você aposta o que você puder e quiser, tá? É só uma sugestão de aposta aqui, não precisa botar R$100, nem 50. Aposta dobrado em relação ao padrão, né? Digamos que a isso. gente 2 unidades. É a nossa dica, a nossa sugestão mais confiável aí dentre os jogos desse domingo. Valeu demais pela sua audiência, tá? Chegamos ao final dessa edição do Bet do Dia. Lembrando, aposte com responsabilidade. Entra também lá no nosso site, tá? tvbet.com. Segue a gente nas nossas redes sociais, @tvbetoficial. E segunda-feira tem mais a edição diariamente, né? Temos aqui todos os dias analisando os principais confrontos aí de cada dia do Bet do Dia. É isso aí. Valeu. Não tem nem mais o que falar. Tamo junto, Tamo junto, valeu.